Olá, estamos aqui mais uma vez. Eu gostaria de pedir um pouquinho da sua atenção, um pouquinho do seu tempo. Vamos dar continuidade aí então ao nosso estudo do livro de Jonas, e eu quero destacar para você 4 fatos a respeito da fuga de Jonas. O primeiro fato, e esse eu creio que é o mais cruel de todos, é que professa crer na soberania de Deus, mas o desafia. Então, a gente vê um profeta comissionado por Deus, que crê na soberania de Deus, mas o desafia. O segundo ponto, afirma que Deus é o Criador do céu e da terra, mas tenta fugir da sua presença. No decorrer do nosso estudo, no decorrer daquilo que nós formos falando, você verá e você perceberá que Jonas declara isso muito fielmente e muito firmemente. Ele tem isso enraizado, isso está arraigado no mais íntimo do ser dele, mas ele nesse momento, ele se esquece disso, que Deus é o Criador do céu e da terra. Convocado para ir ao leste, ele prefere fugir para o oeste. O seu destino não é a vontade de Deus. O seu destino é a cidade de Tarsis. E por que Tarsis? Eu quero apresentar para você agora 3 razões porque o profeta resolveu ir para Tarsis. Ele poderia ir para qualquer outro lugar, mas por que especificamente Tarsis? Isso é algo que sempre despertou muita curiosidade em mim, e eu quero compartilhar um pouco disso com você, tá? Então vamos lá. Primeira razão. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 66, no verso 19. Nós vamos ler a parte A desse versículo. Acompanhe comigo. Diz assim então: porém entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, famosos como flecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória. Amém? Então a parte A do versículo 19 de Isaías 66 diz o que? Literalmente, essa, entre outras cidades, ficavam no fim do mundo. E a gente não consegue dimensionar a questão de distância hoje. Hoje o nosso mundo ele é globalizado, mas naquela época a viagem para Tarsis durava pelo menos 1 ano. Ou seja, Deus não ia alcançá-lo, conforme o pensamento do profeta. Era o fim da linha. E é interessante que, se nós pegarmos essa atitude de Jonas, ele está mais para Caim do que para um profeta, porque Caim decidiu no seu coração fugir da presença do Senhor. O segundo ponto, Tarsis ficava num lugar onde a palavra não fora anunciada. Acompanhe comigo a parte B do versículo. A parte B diz assim: anunciarão a minha glória entre as nações. Ou seja, essa cidade não tinha ainda recebido a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E é interessante porque Jonas, no mais íntimo dele, ele pensa que jamais seria incomodado com a palavra de Deus ao chegar a Tarsis. Muitas vezes nós nos esquecemos, ou muitas vezes nós temos muita facilidade de dizer por outro. Deus usa até o ímpio para falar com os seus filhos. E Jonas se esqueceu desse pequeno detalhe. Ou seja, essa atitude de Jonas era uma rebelião declarada contra a soberania de Deus. E aqui eu quero chamar a tua atenção. Eu gostaria que você lesse comigo, também abra aí a sua Bíblia, lá no profeta Amós, no capítulo 3, no verso 8, olha como é perigoso a nossa atitude em relação a Deus. Diz assim então:
Rugiu o leão, quem não temerá? Olha a figura de linguagem utilizada aqui. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Ou seja, ouviu a voz do Senhor, profetize. Profetize. Amós, ele compara o leão. O leão é o rei da selva. Então, se o leão rugir, quem escapa? Se o Senhor falar, quem escapa? E por último, e não menos perigoso, porque Tarsis era um lugar próspero. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura do profeta Jeremias, no capítulo 10, verso 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Trazem prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Fazem as suas vestes de azul e de púrpura, obra de homens hábeis são todos eles. Muito cuidado, meu querido, muito cuidado, minha querida. Muitas vezes nós usamos Mamon em vez do Senhor. Então, que você fique com essa pequena reflexão, que você medite na sua mente, que você medite no seu coração, e que o Senhor possa visitar poderosamente a sua vida. É o que eu te desejo em nome de Jesus. Amém.